Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui, mais uma avaliação on-board. Hoje vamos falar sobre o Gol, motor 1.6. Bom, você pode ver que o Gol ele ainda mantém aquele desenho tradicional de sempre, né? Não mudou muita coisa, mudou um pouco da dianteira dele, faróis, aqui a grade. Mudou pouca coisa, vincos laterais. Essa é a versão Comfortline, as rodas são bem bonitas dessa versão. E versão iMotion, e também mudou um pouco os faróis, né? Tanto dianteiro quanto traseiro. Então, tô aqui com a chave canivete, Gol 1.6 Comfortline e essa versão com câmbio iMotion. Odiado e amado ao mesmo tempo, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas deixa eu tirar esse papel aqui. Enfim, vou levar o carro agora para abastecer. Então vamos dar uma volta aqui para ter uma noção on-board desse carro. O Paulo tinha feito um vídeo gravando na testa, ficava aqui nessa posição, uma posição bacana, mas acabava que a gente mexia bastante, eu acho bem legal. Mas alguém tinha dado a sugestão, se eu não me engano foi a nossa seguidora Fernanda, de eu colocar ela estática. Então eu vou deixar ela aqui nessa parte do vidro para a gente ter uma visão bem bacana. Só para a gente falar um pouquinho do interior, tem uma parte aqui em detalhes em carbono, em fibra de carbono, acho que eles quiseram imitar, que também tem a ver um pouco com essa parte aqui e também nos bancos, aqui na lateral do carro. Eu achei bem legal, o interior ficou sofisticado, mais com um pouquinho de requinte, você vê que a tela também é multimídia, muito intuitiva, muito fácil de mexer. Não tem aquele monte de botão para você acabar se confundindo, né? Então é bem simples. Aqui temos entrada auxiliar, USB e também para cartão SD. Você pode conectar o seu celular e deixar ele aqui nesse porta-celular, que eu achei uma coisa muito bacana. Qualquer posição. Isso aqui a gente pode tirar também se você não gostar, mas eu acho que é um baita negócio. Todo mundo hoje em dia usa o celular. Então você pode colocar aqui. Se você tiver algum cabo, ele passa por aqui. Ó, temos um detalhezinho para colocar, bem bacana, em qualquer posição, show de bola. Bom, eu vou deixar o rádio desligado para eu poder conversar com vocês, e daí a gente vai conversando mais sobre como é o desempenho desse carro com o câmbio iMotion, pelo menos até o posto. Então eu vou deixar aqui, ó, uma posição, eu acho que... Bom, vou deixar nessa posição que daí a gente pode ver o painel todo, beleza? Vou colocar o cinto. Gol iMotion ligado, tem que abastecer, já está na reserva, então ele já está me avisando. Vamos colocar aqui R. Você vê que, não sei se vocês vão conseguir ver daqui, talvez a câmera esteja um pouquinho mais fechada, então fique mais complicado, deixa eu erguer um pouquinho. Mas quando você coloca a ré, o retrovisor da direita, tilt down, dá uma ajustada para você ter mais facilidade na hora de fazer a sua baliza, né? Bom, minhas impressões, eu tô com esse carro desde sexta-feira, hoje é segunda, e eu prefiro infinitamente mais o câmbio manual. Algumas pessoas gostam dessa comodidade do câmbio iMotion, de você não precisar trocar as marchas e tudo mais. Eu acho legal, acho também muito cômodo para uma cidade onde tem trânsito e tal. Quem não é muito afim de dirigir, de ficar trocando marcha, de tirar o que o motor tem a oferecer, na verdade, né? Não se preocupa muito com isso, por exemplo. Não gosta tanto de dirigir, não faz questão de ter o câmbio manual. Eu acho que um dos pontos positivos da Volkswagen é o seu câmbio manual. Ele tem engates curtos, precisos, é muito gostoso realmente de dirigir. Eu gosto demais dos carros da Volks, até falando no segmento de entrada, Up, Fox, Saveiro, todos esses carros, eles têm um câmbio muito legal. O Gol também, o Voyage. Não é o nosso caso porque a gente está com o iMotion, que é um câmbio automatizado. Mas, para vocês terem ideia, eu tô já com o meu pezinho regulado, né? Já consegui saber o peso e tudo mais. Mas ele dá uns trancos às vezes que a gente não espera. Então a minha primeira sensação era que alguém estava do meu lado trocando as marchas por mim, sabe? Eu não tinha o controle. E daí essa pessoa trocava. Então do nada eu tava dirigindo e dava um trancozinho, eu fazia até assim com o pescoço. E não gostei muito de primeira. Agora que eu já tomei, já vi como é que é o carro, eu pude sentir um pouco mais e saber que hora que ele troca. Mas para vocês terem ideia, agora ó,
Prestem atenção. Você sente um tranco. Óbvio que a gente não está falando de um câmbio CVT, de um câmbio automático. Estamos falando de um câmbio automatizado. Então você sente realmente as trocas. Você tem um pequeno tranco nas mudanças ali, segunda, terceira marcha. Você sente que ele está trocando essa marcha muito. Não é uma coisa suave como os câmbios automáticos, né? Então eu que gosto de dirigir, gosto de aproveitar mais o motor e gosto bastante do câmbio manual da Volks, prefiro o manual. Não ligo tanto para essa comodidade. Até porque em Campo Grande não tem muito trânsito, que é onde a gente está fazendo o nosso teste. Então eu acabo não sentindo muita falta. Gosto muito de carros com câmbio automático, mas entre o automatizado e o manual, eu ainda prefiro ficar no manual. Esse câmbio aqui, ó. Essa motorização é a motorização 1.6, né? Tem 101 e 104 cavalos, gasolina e no álcool, respectivamente. Tem uma potência interessante. Não chega a ser o seu 1.0 TSI, que tem 105. E o Gol, na verdade, quando eu fui no lançamento, ele teve uma... Eu acho que ele precisava de um valor maior da marca, sabe? Eu não sei até que ponto eles vão levar esse Gol com essa cara, sem uma restilização um pouco maior. Mas o Gol é um carro querido dos brasileiros, né? Sempre foi muito bem consumido, manteve por vários anos no topo de vendas. E agora ele, nessa nova versão, ele não recebeu uma restilização tal qual o tamanho do Gol, sabe? Foram uns tapas ali no visual, pouca coisa. Recebeu uma tela multimídia que eu sempre senti falta. Acho que sempre faltou ter um pouco mais de tecnologia e agora eles trouxeram pra cá. Eu acho muito intuitiva, muito fácil de mexer a tela. Mas eu acho que faltou um pouquinho mais, sabe? Poderia ter lançado uma versão com o motor TSI, que é um motor aí que está sendo aclamado por todos que usam, né? Inclusive eu gosto bastante do motor. O pessoal que não compra o Up TSI, muitas vezes é pelo design, porque o design do Up, ele é realmente... muita gente fala, aquela caixa de fósforo lá e tal. Então, se colocasse esse motor no Gol, ele ia atrair o pessoal que não deixa de comprar o Up pelo seu design. Porque o Gol tem um design mais sóbrio, né? O pessoal, é um carro mais normal, um carro mais bonito, assim, para algumas pessoas. Então ele não é tão ousado quanto o Up, que é um quadrado, né? Muita gente não gosta disso. Mesmo ele sendo um carro todo moderno, um carro mais seguro do Brasil, um dos carros mais seguros do Brasil. Acho que é o segundo hoje, depois do Renegade. Então, se colocasse esse motor turbo no Gol, atrairia esses compradores que não gostam do design do Up, né? E boatos de que vem no Fox, mas vamos esperar para ver. Eu ainda aguardo essa restilização do Gol, porque eu realmente tenho vontade de ver um motor tão aclamado como foi o TSI num carro maior e mais robusto, né, do que o Up. Acho que sou a favor, gosto de carro, gosto de turbo, então quero ver sempre esses carros com essa motorização. Estamos chegando aqui no posto. Então, como eu vou dar essa abastecida agora? Falando em consumo, eu tô com o ar ligado. Ele está fazendo o consumo médio de 7,5 km por litro. Eu acho isso ruim. Acho que poderia ser mais econômico. 7,5 para um Gol, eu acho muito. Eu acho um gasto absurdo. Então eu vou dar uma abastecida aqui. A gente entra aqui nessa reta e a gente dá uma aceleradinha um pouquinho maior, pra gente ter noção e perceber as trocas desse câmbio. Então vamos lá. Bom, pessoal, já abastecemos. Coloquei ali os meus 40 reaisinhos, que não dá pra quase nada, né? O preço da gasolina é um absurdo, mas é o que temos. Então vamos aqui. Bom, agora que a gente já saiu do posto, vou aproveitar essa reta para ver se vocês sentem. Então vou dar uma paradinha aqui e vou retomar, ó. Pelo barulho eu acho que deu para sentir como funciona essa troca. Que você tem um tranco. No começo, quando eu não estava muito acostumado, no primeiro dia eu chegava a balançar bastante a minha cabeça. Ó, é um tranco do manual, é o mesmo tranco que você tem. Só que como não é você que está fazendo a troca,
você sente ele um pouco mais. Você tá dirigindo, do nada ele pega e troca. Então essa é a minha crítica, na verdade, para esse câmbio iMotion. A praticidade de ter um câmbio sem você trocar a marcha sempre é bom, né? Você não precisa tirar as mãos do volante para ficar fazendo as trocas. Então eu acho que é válido. Para quem não é muito fã de dirigir, de câmbio manual, eu acho válido. O que eu não acho válido é o preço. Novamente a gente entra nisso, né? Os preços dos carros estão cada dia mais absurdos, inclusive dos carros 0 km, mas a gente tem que se adequar à nossa indústria, né? Se você quiser um carro desse, com motor 1.6, com câmbio iMotion, no Gol, que é um carro de entrada da marca, ele custa R$ 50.790. E esse foi o preço que a gente recebeu no lançamento. Então hoje em dia deve estar mais caro. Eu vou deixar aí na tela o preço que eu vi no site da Volkswagen, que eu pesquisei, e vou deixar aí no GC então. Então essa versão, ela tá na casa dos R$ 50.000. E você pagar R$ 50.000 num Volkswagen Gol gera discussão, né? É um preço complicado de se pagar, porque não é barato, né? E um carro como o Gol, que é um carro de entrada, que você espera um requinte um pouco maior, você espera pagar R$ 50.000 num carro mais caro, e não num Gol. Mas a vantagem é de ter esse câmbio, que é o câmbio iMotion, não é mesmo? Então cheguei aqui na minha casa. E é isso, galera. Carro abastecido. Essa foi um pouco da impressão. A gente não conseguiu fazer uma ultrapassagem, uma retomada um pouco maior, mas deu para dar uma aceleradinha. E o consumo médio dele tá 7,3 km por litro depois da nossa arrancada ali. A minha crítica, na verdade, fica pro preço, que é um preço muito alto pro valor de um Gol. O consumo também não tá dos mais bacanas. Um pouco falando do câmbio, né? Que é um câmbio que ele tem esses trancos aí, mas para comodidade ele é muito bom. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando a gente aí no canal. Grande abraço, valeu, até mais.